Bem, tenho aqui o programa, só para vocês verem outra vez isto a funcionar. Portanto, vocês podem carregar aqui, eu já carreguei, quando estão no main, ele arranca e depois até aparece aqui uma mensagem que podem abrir o browser. Se quiserem ver as coisas no browser, a maior parte de vocês já viu, mas pronto, tem aqui nos tools, se vocês forem aos developer tools, tem aqui o network, estão a ver aqui, quando carregam, ele mostra aqui os pedidos que fez. Isto são os vários fecheiros que ele tira. Aqui nem está o original, quando carregamos no SAR, ele vai sempre buscar este Foundation, este CSS, este JavaScript, este header. Estes fecheiros estão todos aqui em links, mesmo neste que é gerado, porque isto é quando carregamos na API e ele é gerado, faz um HTML, ele tem lá os links para estas coisas. E ele vai buscar isto outra vez. Se vocês carregarem aqui, vocês conseguem ver os headers. Estão a ver? Neste caso, o servidor, a única coisa que está a enviar, se carregarem aqui no raw, vem mesmo o que ele está a enviar em ASCII, que é mesmo o que acontece. Estão a ver aqui? O HTTP 1.1, dizendo-se OK, e depois o cabeçalho server, que é o único que ele está a enviar agora. Ele não está a enviar mais nada ainda. Esta é a única coisa que ele está a enviar agora. Eu já vos mostro onde é que está. Nos request headers, se vocês virem aqui, tem aqui exatamente o que ele faz. Estão a ver? Foi um get para o SAR API, versão 1.1, e os cabeçalhos todos que são enviados pelo browser. Então, o que é que vocês... Isto para testarem. Se vocês repararem, aquele cabeçalho, o único cabeçalho que está a ser enviado, está a ser criado logo aqui no construtor disto. Ou seja, quando é construído um objeto do tipo request, onde é que isto tem o construtor? Está aqui. Ele vai construir aqui os headers, os cookies, os parâmetros para guardar os posts. Aliás, é no response. E depois, quando cria aqui o response, ele está já a pôr aqui o header do server. Estão a ver ali, ele faz this header, set header, server name. Este server name vem aqui no construtor do response e isto é feito quando recebem uma ligação, que é aqui no connection thread. Portanto, quando vocês recebem aqui uma ligação no connection thread, isto é o get request que ele faz. Portanto, isto entra no run, que é a thread. Porque no main vocês criam uma connection thread, uma server thread, aliás. A server thread, cada vez que recebe uma ligação, cria um objeto connection thread, passa cá para dentro, aqui no construtor disto. Isto recebe uma referência para a classe main, uma referência para o socket servidor que deu origem a esta thread, pode ser o seguro ou o normal, vocês podem ver o porto através disto. O cliente, que é a ligação mesmo que ele liga, que é a partir daqui que vão buscar as streams para escrever no socket. E esta classe controller, porque esta classe controller é a partir desta classe controller que vocês têm acesso a estes handlers que estão aqui. Portanto, esta classe controller serve para enviar as respostas. É por isso que ela é passada aqui. Então, ir buscar as input streams para ler do coisa, e depois aqui, se repararem, a primeira coisa, aquilo que ele faz aqui é criar uma resposta, estão a ver? E quando cria esta resposta, está a passar o server name, que é uma variável daquela classe main, e é por isso que no browser está a aparecer aquilo. E está a aparecer porque também está a ser enviado, porque esta resposta é um objeto. Este objeto depois é enviado usando este método do próprio objeto. Vamos perceber? É criado um objeto response, ele tem que estar preparado, vocês preparam os cabeçalhos todos que quiserem preparar, as coisas todas que quiserem preparar, e depois enviam-no com isto. Okay? Óbvio que para conseguirem enviar os conteúdos do response para poderem ser enviados, vocês têm que passar o objeto que está ligado ao socket, que é este text printer, que está ligado a este out, em que este out está ligado ao socket cliente. É a output stream do socket. Portanto, isto serve para escrever para a rede. E, portanto, eu passo aqui o objeto que escreve para a rede e aqui dentro vou escrever os conteúdos que interessam do próprio objeto response. Um deles é os cabeçalhos. Os cabeçalhos, eu nem sei se eles estão todos a ser...
Eu nem sei se eles estão todos a ser enviados, mas estão de certeza, exato, porque senão ele não estava a aparecer no browser. Okay. Se repararem, este sentencer o que é que faz? Escreve a primeira linha, que é esta linha aqui. Isto vai ter o código da resposta, a mensagem e a versão. Isto é deste object code, que quando é criado vai ter isto. Se vocês forem ver este code to string aqui, o que ele faz é um objeto desta classe aqui. E o que ele faz aqui quando faz o toString é... Onde é que ele está? Está aqui. O que ele vai fazer é um return do version, espaço code text, que é a primeira linha da resposta do HTTP. Esta version, este code e este text são propriedades aqui desta classe, code text e version, que quando ela é criada, nós criamos com um determinado código, com um determinado texto, com uma determinada versão. Isto está a ser feito antes, né? Antes daquele sentencer ter sido chamado. Quando aquele sentencer é chamado, já foi criado o code dentro do response, porque depois o response tem um objeto do tipo code. Tem uma propriedade que é o code, que é o código desta resposta. E depois aquele objeto code serve para ter lá umas constantes com os vários códigos e serve para ter lá a string da primeira linha, só serve para a primeira linha. E por isso é o que ele está aqui a fazer, está a escrever a primeira linha. Sim. Então ali naquele text print, print, no linha 71, mandamos o code e logo a seguir mandamos os headers também usando esse... Sim, isto manda a primeira linha e mete o /R/R. E depois começa a escrever os headers. Estes headers são escritos por eles próprios, ou seja, vocês só têm que os ter preparados. Depois de os terem preparados, isto são os headers da resposta. Os headers são estes headers aqui desta classe. Portanto, são estes headers que estão aqui definidos nesta classe. Estão a ver aqui. São estes headers que, quando eu construo uma resposta, construo um objeto do tipo headers, que me serve para guardar os headers desta resposta. E uma dos métodos que esta classe tem é um método que recebe o printer do socket e escreve os headers que lá tiverem guardados. Estes headers são desta classe headers aqui. Okay? E estas headers têm o quê? Têm uns properties para guardar os nomes e os values dos vários cabeçalhos, que são para escrever neste caso, mas esta classe também é usada no pedido. Esta classe também é usada no pedido. Só que no pedido nunca vou usar este write headers, porque no pedido eu não escrevo isto para lado nenhum. No pedido eu guardo-os aqui e depois vou ver o que é que lá tenho para fazer a lógica. Na resposta, que também tem um objeto destes, aí sim é que eu, depois de os preparar, preciso de os escrever. Por acaso isto podia não estar aqui. Se calhar semanticamente nem faz muito sentido estar aqui nesta classe. Esta classe devia só representar os headers, até porque existe. Porque é usada para representar os headers tanto na classe request como na classe response. Portanto, este write headers se calhar até devia estar na response. Mas basicamente, estão a ver, ele recebe o writer e o que é que ele vai fazer? Para todas, isto agora o Java tem estas coisas já também, okay? Lá JavaScript. O que isto está a fazer é, o headers string property names dá um set. Este método aqui dá um set, que é o set de keys. Okay? O property é uma espécie de um hash map, só que é string, não dá para fazer com outros objetos. E tem um conjunto, os nomes são os keys e depois tem os values. Portanto, isto dá um set de keys e depois os sets têm este método que é o for each, que recebe como parâmetro de entrada, eu não sei se vocês estão habituados a isto, isto é um método que recebe como parâmetro de entrada outro método. Isto é possível, até em C é possível. Okay? Uma função pode ter como parâmetro de entrada outra função. O que é que significa na prática? Quer dizer que o que este método faz uma coisa qualquer e depois executa este método que tem como parâmetro de entrada. Chama-se isto uma callback. Isto no JavaScript, no segundo trabalho, é à patada. O JavaScript só funciona assim. É super comum. Temos uma função que tem como parâmetro de entrada outra função, que é a função que é executada quando a primeira função termina. Porquê é que no JavaScript isso existe à patada? Porque, por exemplo, quando eu faço um XML HTTP request, a melhor maneira de dizer o que é para fazer quando eu recebo a resposta é passar como parâmetro de entrada da função a função que eu quero que seja executada na resposta. Sendo isto uma função, eu podia ter definido uma função e depois pôr aqui o nome da função. Mas como a função é uma coisa pequena, e no JavaScript às vezes mesmo não sendo pequena faz-se assim,
eu estou a definir a própria função aqui, é o que esta setinha faz. Isto é uma função que tem como parâmetro de entrada name, não tem nome, porque eu estou a fazê-la inline, eu não dou um nome à função, ponho logo os parâmetros de entrada, o que está antes da setinha é o parâmetro de entrada da função. Isto recebe como parâmetro de entrada o name, que é uma string, e depois isto é o parâmetro de entrada, isto é o código da função. Estão a ver aqui? E, portanto, o que acontece é que este método for each, o que vai fazer é, para cada elemento deste conjunto, ele vai devolver um name e vai chamar esta função com este name. E o que é que a função faz? Faz o print disto. Só. Isto podia estar feito de uma forma tradicional, que era, vocês faziam o headers.string property name, guardavam isso num set, iam buscar o iterador do set e depois faziam um for com o hasNext e iam fazendo o write. Era igual. Só que assim está feito numa linha. Okay. Ou seja, vocês podem fazer uma coisa deste género, por exemplo, para que não está aqui feito para ler, acho eu. Eu acho que para ler não está feito, certo? Não está. Ok, por exemplo, aqui. Vocês não estão a ler os cabeçalhos, que era por aí que deviam ter começado. Estão a escrever-os, os que lá estão preparados, que neste caso é só o server, porque é posto logo quando o objeto é construído. E, portanto, ele está logo a enviar aquilo. Mas não está a enviar mais nada porque aquilo está vazio. Não há lá mais headers nenhums para enviar. Só está a enviar aquilo, por isso é que quando eu fui ali... Quando a gente vai ali ao browser depois, o único cabeçalho que eu enviei foi este. Porque ali naquele sítio, a única coisa que há lá para escrever, o único name que está lá naquele set é server, é o único cabeçalho que lá está, e ele só escreve isto. Depois vai haver mais, porque vocês vão fazer o set headers e vão guardar naquele objeto headers mais coisas, o que quer dizer que quando chamam aquele código, o for each vai dar mais values e vai escrever mais coisas, vai escrever tudo o que lá tiver, na prática, que é o que a gente quer. Agora, quando recebem o pedido aqui no run, portanto, isto são as streams, e depois é criado também um objeto do tipo request, e este objeto do tipo request é preenchido por este método getRequest. Okay? Aliás, ele nem é criado aqui, a resposta é criada aqui, o request é criado dentro do getRequest. Mais uma vez também, se calhar para o ano até vou mudar isto, vou pôr, para manter a mesma semântica, se calhar o request vai ser criado aqui e depois entra como parâmetro de entrada do getRequest, em vez de ser criado lá dentro. O getRequest vai fazer o quê? Vai ler as linhas e depois vai ver se tem conteúdos, se o conteúdo é diferente de 0, e se tiver vai ler os conteúdos do post. Mas esta leitura dos conteúdos do post não está a fazer parsing a nada. Ele só vai ler a string toda com os is comerciais e os pontos em vez dos espaços e os nomes igual ao value. Portanto, nome do input igual ao value, sendo que no value, se houver espaços, estão pontos em vez dos espaços, e depois os is comerciais a delimitarem os campos da forma. É isto que ele vai retornar aqui, estão a ver? E vai meter neste request.text. Vocês depois dentro do request vão ter que fazer o parsing disto para guardarem os parâmetros, porque este request tem aqui um objeto onde podem guardar os parâmetros dos posts. Estão a ver aqui? Post parameters. Dentro do request fazemos esse parsing? Pode ser onde quiserem, mas tem aqui um objeto para guardar isto. Podem fazer dentro ou fora, podem fazer logo ali no getRequest. Sim, podemos criar um método dentro que só chamamos de parseRequest e mandamos o texto todo e ele... Podem ou fazer aqui diretamente, fica com mais código ali no mesmo sítio, ou seja, logo aqui no get, logo aqui, depois disto podem fazer isso, ou podem fazer um método do request que faz isso, e aqui chamam request.parse values, e ele faz sozinho porque nem sequer precisa do str lá dentro porque já tem isto no text. É só usar o que está no text do request. Portanto, nem sequer precisa ser um parâmetro de entrada desse método. Ok? Ou pode ser logo no... ou podem só construir este request, porque eu acho que não usam antes. Não, usam aqui. Portanto, podem fazer então um método aqui dentro que nem se recebe parâmetros de entrada, é void. Portanto, é só fazer a request parse. Ou então, ignoram retiram esta propriedade lá dentro, que deixa de ser preciso, e fazem um parse post parameters e recebem este str como entrada. É igual. Portanto, aqui como quiserem. Mas
Isto é uma coisa que vão ter que fazer. Pronto. E depois, coisas iniciais. Isto até já devia estar da semana passada, tudo isto. Ler estes cabeçalhos não estão a ser lidos. Reparem que ele no get request ele não está a ler os cabeçalhos, ele está a ler só a primeira linha e depois vai só ver se tem conteúdos e se tiver conteúdos vai ler os conteúdos. Ok? Cuidado que isto nem sei se isto nem vai funcionar para já. Porquê? Porque para já, reparem que ele só vai ler conteúdos se tiver este length. Estão a ver? E este length depende de ter recebido o content length. Ora, eu até recebi o content length no post, só que eu não estou a lê-lo. Como não estou a lê-lo, ele não vai existir aqui. Estão a ver? Ele não vai existir nestes request.headers. Portanto, tem que fazer o que falta aqui nesta linha, que é preencher esta propriedade headers do request com o que vem agora a seguir a esta linha. Portanto, agora aqui tem que fazer mais readlines, tem que continuar a fazer readlines e tem que ir guardando isso dentro deste headers. Mais uma vez, no request provavelmente até existe aqui um método que vos faz isso, que é este setHeader. Estão a ver? O setHeader só tem que passar o header name e o header value e ele vai chamar o header setHeader e o header setHeader o que faz é meter isto no properties. Estão a ver aqui? No setHeader o que ele faz é vai fazer o getProperty para ver se já existe. Se for nulo, vai fazer o set. Se não existir, não faz. Portanto, se aparecessem cabeçalhos repetidos que não aparecem, ele não os guardava. Porque ele aqui dentro vê se já existia, se já existir não faz nada. Ok? Portanto, aqui o que é que vocês têm que fazer? Continuar a fazer este readline que está para aqui alguns. Estão a ver este readline? Isto é a primeira linha. E vocês aqui leram a primeira linha, guardaram e agora têm que continuar a ler, têm que fazer outro readline e têm que entrar aqui no ciclo a fazer readlines até aparecer uma linha em branco. Enquanto não aparecer uma linha em branco, estou aqui num while a fazer readlines. Cada readline fazem o parsing do cabeçalho, vão à procura dos primeiros 2 pontos. Atenção que pode haver 2 pontos no valor, portanto vão à procura dos primeiros 2 pontos. E depois tudo o que tiver do 0 até aos primeiros 2 pontos é para porem no value. E o que tiver dos 2 pontos para a frente é para porem no name e o outro é para porem no value. O name nos properties é aqui. E depois é chamar, como já tem este objeto request, este objeto request quando foi criado, já criou um objeto headers lá dentro, estão a perceber? Vocês podem fazer request.headers.setHeader tal. E ele vai guardar lá no headers, no properties, os cabeçalhos. Depois de fazerem este while já têm os cabeçalhos todos. Quando já tiverem os cabeçalhos todos, quando ele chegar aqui, já vai ver se tem o getHeader content length e se tiver já vai ter. E já vai fazer o resto e já vai pôr aquilo na tracks. E depois então ainda podem completar já isto também, que é fazer e tal parsing do post. Só porque era aqui. Porque enquanto não testarem o post do submit, nunca vai aparecer conteúdos, nunca vai aparecer post aqui, não é? Pronto. Isto é cabeçalhos de entrada e depois podem também já começar a fazer cabeçalhos de saída nos casos que eu já vos dei feitos. Nomeadamente aqui no Static File Handler, quando ele faz este handle get, recebe o request e a response e vai começar a responder, reparem que o que eu estou aqui a fazer é só fazer o set code, que só está a preencher a primeira linha. Se vocês forem ao objeto do tipo response ver o que o set code faz, o que ele faz é usa o objeto do tipo code, preenche com o código OK, que faz aquela primeira string, aquela primeira linha, que depois no send answer é aquela coisa que está lá a ser escrita também já. Portanto, ele faz o set code, o set version e fica com a primeira linha feita. Okay? E depois este set file. Este set file, a única coisa que está a fazer é passar este objeto fecheiro para dentro da resposta. Não está a preencher cabeçalhos, não está nada. Duas hipóteses. Ou vocês complementam este set file e põem os cabeçalhos que é suposto haver, no caso de ser um fecheiro, dentro deste set file. Ou, por exemplo, criam um set headers file dentro do response, que não existe agora, e fazem isso com um método à parte, é como quiserem. Mas agora aqui a seguir a isto têm que preencher cabeçalhos. Neste objeto response, no campo headers desse objeto response, têm que preencher cabeçalhos. Está lá um método que é o setHeader que vos faz isso. Só que recebe mais uma vez o nome e o valor. E o que é que ele faz? Simplesmente vai ao properties do objeto headers e vai lá meter aquilo. Não é nada de extraordinário. Aqui devia ser o content type, o content length
e o last modified. Para usar o last modified, têm que usar um HTTP, um time formatter, com o formato do HTTP, depois usam o object date, fazem o denow dá um long, depois usam o formatter para transformar esse long naquela string, que é o que tem que ir lá. Aqui no handle get, quando envia um fecheiro estático, sim. Fazer desse método, a gente pode usar, por exemplo, o post e outros... Sempre que precisem da data, é da mesma maneira. Não, digo, no caso do post, ele não vai chamar isto aqui. Porque no caso do post, ele vai chamar o API Handler e vai fazer o post do API Handler. O do post do API Handler. Ou seja, de criar um método para dar handle aos headers, podemos usar tanto agora para o get quanto para o post, porque vai ser sempre headers. Sim, mas o post não leva ao last modified, não faz sentido a resposta ao post. Porque a resposta ao post vai ser dinâmica, é feita na hora, não faz sentido levar um last modified porque isso é para caching. Sim, portanto, aí vão ter que depois... Agora, outra coisa que podem começar a fazer é pôr estes cabeçados e nas situações que já cá estão, que é este. E, por exemplo, quando é o da API, que também já cá está feito, porquê? Porque quando carregam no link ele já vos mostra o formulário. Este formulário já é aqui no API Handler quando ele faz o do get. O do post ainda não está a ser usado. Porque aquilo é um get, porque eu carrego no link e ele faz um get daquele link. E, portanto, o que ele vai fazer é este handle get que está aqui dentro deste handler. Se vocês forem ver na connection, ele está a chamar uma coisa que se chama handle request, que é genérica, que depois é concretizada para uma destas coisas. Depois, se vocês quiserem criar algumas, podem seguir a mesma lógica e criar mais handlers para outros casos e assim mantém aquela linha como ela lá está. Não muda, é sempre aquela linha, é sempre igual. Depois ele a seguir é que tem lá um sítio onde faz um teste para ver se é API ou não com o URL. Vocês acrescentam aí outros testes que queiram e chamam para ele chamar o que vocês querem. Se repararem, estão a ver o que ele faz faz esta página, que é o que nos está a aparecer, que é o formulário. É este make page que faz isto. O que é que vocês podem fazer aqui? Mais uma vez, reparem que a única coisa que ele está aqui a fazer é fazer este set code e depois aqui por acaso tem um set text headers, mas ele lá dentro acho que não está a fazer nada. Estão a ver? O que ele está a fazer, ele não está a preencher aqui cabeçalhos. Portanto, aqui também podem pôr um content type e um content length. O last modified é que aqui não faz sentido. Mas o content type e o content length sim. O content type que é text HTML, sempre aqui. E o content length que é o tamanho desta string. Porque aquilo é o HTML que ele gerou. Portanto, isto é o HTML que ele gerou. Portanto, o tamanho da minha resposta vai ser o tamanho desta string. Aqui, usar o set header dos headers para preencher aqui os cabeçalhos. E aqui agora já estão a ler, vão passar a já estar a ler os cabeçalhos e a pôr os cabeçalhos daquilo que já vos está dado feito. Portanto, vai fazer exatamente a mesma coisa, mas quando formos ver no debug, já vamos ver que temos lá os cabeçalhos todos na resposta. Relevantes para agora. Depois tem que passar para as outras funcionalidades que não têm. Antes de terminarem a da API, que podem deixar para o fim, de ir à base de dados e não sei o quê, podem fazer. Ainda sem mexer quase nesta lógica dos handlers nem nada, ainda podem fazer outra coisa que é, no Static File Handler, implementar a história do Not Modified. Porquê? Porque isto é na mesma uma situação de um fecheiro estático. Portanto, isto é suposto vir parar aqui outra vez a este handle get do Static File Handler. A diferença é que agora, aqui, eu só estou a ver se ele existe. E se ele existe, estou logo a enviar o OK, a version e depois a preencher os tais cabeçalhos. Agora, estas linhas não devem ser feitas apenas se o fecheiro existir. Se o fecheiro existir, se não existir o cabeçalho if modified since, se existir o cabeçalho if modified since, tem que comparar as datas. E só se a data for mais recente é que fazem estas linhas. Portanto, este if vai ter que ser complicado. A seguir a este if. E isto também podem fazer, pode ser até o próximo passo a seguir, a porem as coisas. Porquê? Porque não implica mudar mais nada também na lógica, nem nada ainda. É só aqui acrescentar mais isso. Aqui tem que ser feito esse teste. Tem que verificar se o fecheiro é para ser enviado ou não. Se for para ser enviado, são estas linhas que cá estão. Se não, este set code deixa de ser com o reply code OK, passa a ser com o reply code not modified. O set version é igual, o set file já não é preciso porque eu não vou enviar fecheiro nenhum. Já não preciso passar o fecheiro aqui para dentro. E os headers que eu vou enviar já não é o content type e o content length, porque esses cabeçalhos já não existem.
Portanto, nem sequer preciso chamar mais nada, só preciso mesmo de enviar o 304 not modified. Porque é o único cabeçalho que precisa de ir é o server que já está aí e é o date. Outra coisa que ainda podem fazer também, básica, isto já devia ter tudo a primeira semana, é enviar o cabeçalho date que não está. O cabeçalho date, a forma mais básica de fazer é pôr aqui, quando é construída a resposta, da mesma forma que eu estou logo a preencher aqui no construtor o header com o server name, é ir buscar aqui a data e preencher o date. Não fica exatamente correto, porque vai ficar uns milissegundos off, porque isto vai ser preenchido logo quando o fecheiro é construído e isto não é enviado logo. Ele ainda vai fazer, ver se o fecheiro existe, depois é que vai... Ou se for outra resposta qualquer, ainda vai fazer as outras coisas que tiver que fazer, e só depois é que vai fazer. Se quiserem isto ao milissegundo, podem pôr dentro do send answer, mesmo antes de enviarem os cabeçalhos. E então fazem mesmo só ali naquela altura e está mesmo naquela hora. Pronto. Mas é um bocado indiferente. Este não é tão relevante porque não é uma data. Portanto, podem pôr aqui, logo ao início, logo quando é construído o request, assim ele vai ser sempre enviado em todos os requests, porque todos os requests têm esse cabeçalho preenchido, porque é feito logo na construção. Ou podem pôr no send answer, também porque todos eles é para enviarem no send answer, todos eles vão ser chamados no send answer. Todas as respostas. Pronto, depois disto, então podemos passar para redireção, porque a redireção já vai implicar mudar aqui coisas na connection thread. E, eventualmente, podem lidar disto com várias maneiras. A maneira mais simples, que não respeita aqui um bocado a organização aqui com os princípios de desenho com que isto foi feito, é aqui no run ver isso, ou seja, aqui no run, a primeira coisa que ver aqui, depois de fazer este get request, é logo aqui, por exemplo, vocês verem se o porto onde isto está... Aliás, nem vale a pena fazer o request, na verdade, se for uma redireção. Eu vou-vos dizer porquê. Porque se for uma redireção, eu nem sequer preciso de ler o request. Porque a minha resposta é sempre a mesma, vai para este sítio. Porque eu aqui não atendo nada. Portanto, eu quero fazer uma resposta específica, que é com um temporary redirect e preencher um cabeçalho, que é o cabeçalho location. Então, posso fazer aqui muito simples. Logo aqui, antes de fazer o próprio get request, vocês verem qual é que é o porto onde estão a receber isto. Como é que vocês sabem o porto? Porque esta connection, quando foi criada, recebeu aqui qual é que foi o server socket que recebeu a ligação que fez eu criar este objeto. E vocês conseguem saber, ou por este server socket, ou por este cliente, qual é que é o porto. Okay? Portanto, podem usar o get port aqui do server socket, o get local port, e veem se está no porto seguro, segue o que já está. Se não está, já não é para fazer mais nada, é para enviar um temporary redirect. E, portanto, aqui, como nem sequer vou fazer o handle do request, se calhar nem vale a pena estarem a acrescentar aqui um handler para este caso do redirection, porque, na verdade, eu não estou bem a fazer um handle do request. Quer dizer, não estou, porque eu não vou... eu nem sequer preciso criar o request, eu já sei qual é a resposta que eu quero enviar. Mas, se quiserem, podem criar na mesma isto, podem fazer o get request na mesma, criar uma resposta e fazer isto até aqui tudo igual. Mesmo para o redirect. E não mexe nada aqui. O que é que têm que fazer? Vamos aqui dentro ver o que é que este handle request faz. Recebe uma resposta e uma request. E agora reparem. Vai encontrar o handler apropriado. Vai construir um abstract request handler, que é uma coisa destas. Vai declarar, aliás, vai declará-lo e depois vai ver aqui para todas as entradas destes handlers que já existem, se aqui corresponde ao pedido. É óbvio que na redireção não vão ter isto, porque não vão estar aqui a encontrar qual é que é o handler pelo URL. Isso é para distinguir os estáticos dos APIs. É que isto está feito assim. Ok? Portanto, reparem que eu vou buscar aqui o URL para fazer isso. Estão a ver? Eu vou sacar o URL, vou buscar qual é o URL e depois isto tem um hashmap que está... Este hashmap é string abstract request handler. Ou seja, qualquer objeto de uma classe que estenda a esta pode estar aqui neste hashmap. E está associado a uma aqui que neste caso é uma string. E esta string é o URL.
Onde é que isto está a ser preenchido? É que isto já tem que estar a ser preenchido antes. Ok? Isto já tem que estar a ser preenchido antes. Ou seja, quando eu chego aqui, se vocês quiserem criar um se vocês quiserem criar um para o redirection, vão ter que inventar uma key para ele, porque aqui já não vai ser o URL, estão a ver? Vão ter que inventar uma key para ele. E vão ter que o criar onde isto é criado, que é algures aqui no main. Okay? E aqueles são criados todos eles são criados. É criado um objeto destes, é criado um objeto destes e é colocado no hashmap. Isto é tudo feito aqui no main. Aliás, isto nem é feito no main, é feito neste controller. Aliás, o controller tem isto, depois é quando é construído o controller, mostra-me aqui o controller. Estão a ver? O controller recebe um API handler, um static file handler. Se criarem mais, vão ter que mudar este construtor para ele receber todos os handlers que existirem. Isto é um padrão de desenho que depois vos vai soar familiar no segundo trabalho. No segundo trabalho, no Angular, eles fazem uma coisa muito semelhante, que é que nós temos um componente, o componente pode usar serviços, e quando pode usar serviços tem que os receber todos no construtor. E sempre que eu quero usar um novo, tenho que fazer a mesma coisa. Tenho que ir lá pôr no construtor, que ele passa a receber mais um. Isto chama-se Dependency Injection, é o nome deste padrão de desenho. É que eu injeto as dependências que isto precisa. Neste caso são todas as classes daquela que eu posso precisar lá dentro. Estão a ver aqui o tal hashmap? Este hashmap. Neste caso, eu aqui fiz isto a pensar em string, mas vocês até podem agora arranjar outro tipo de key, se quiserem fazer handlers para casos. Porque, por exemplo, a location não faz muito sentido aqui ser uma string, porque não tem nada a ver com o URL. Mas podem manter e arranjar uma string ali no sítio, e em vez de chamarem aquilo, e nesse caso preenchem o URL com uma coisa qualquer, em vez de ser que aquilo que está em cima que tem o URL, metem o URL a dizer location, por exemplo. E podem manter isso, ou seja, acrescentam aqui criam aqui mais uma classe, chamada Redirection Handler, por exemplo, Redirection Handler. Depois têm que criar no main. Depois, quando lá chamam este HTTP Controller, têm que passar aqui mais essa classe. Criam o hashmap na mesma, estão a ver? O default handler pode ser o static file handler na mesma, que é o que, se ele não encontrar nenhum, vai para aquele. Se ele não encontrar nenhum no hashmap, usa o static. Este register, estão a ver o que é que o register faz? Simplesmente põe no hashmap. Estão a ver aqui? A única coisa é que faz o put no hashmap daquilo, mais nada. Neste handler, vocês podem fazer o quê? Reparem que eu só registrei o API. Ele nem sequer tem aqui para o static. Se ele encontrar o do API no hashmap, faz o do API. Se não encontrar, vai fazer o do static. Estão a ver? Portanto, ele simplesmente faz o put. O que é que vocês podem fazer aqui? Podem fazer um register. E aqui escolhem uma string qualquer, por exemplo, redirection. Metem a tal classe. E depois aqui, quando ele chama o handle request, aqui a seguir a este URL, aqui precisavam já de receber aqui qualquer coisa diferente também, porque como é que vocês sabem que é para fazer uma redirection? Por causa do porto. E ele aqui não sabe o porto, porque se repararem a única coisa que ele recebe é o request e o response. A não ser que o request e o response tenham o porto lá dentro, por acaso não sei se tem. Deixem-me ver se o request tem o porto, onde foi recebido. Por acaso tem, olhem, o request até recebe aqui o server port. Portanto, ele aqui pode fazer uma coisa como, por exemplo, aqui no controller. Aqui, reparem, eu posso ir buscar com o URL, mas posso, por exemplo, ter aqui um teste muito simples que é só se, eu vou pôr em pseudocódigo, se o request.serverport get não existe um get server port, mas eu podia fazer. Estou a ver, existe um get byte address e um get byte port. Mas ele recebe o server port, portanto, eu também, e ele não deve estar a public, aquela propriedade. No request não tem, exato, ele não tem o coisa como public. Tinham que mudar isso, ok? Tinham que pôr aquele porto de alguma maneira visível. Imaginei que tinha aqui um get server port. Se isto fosse o porto seguro, se vocês pusessem isto igual ao porto seguro, então, por exemplo, punham o URL igual a redirection.
E se tivessem o tal objeto e tivessem o tal objeto dentro do hashmap, isto ficava tudo igual aqui, porque ele vinha para esta parte, ia ver no hashmap, via que o URL estava com aquele redirection e ia chamar o handle redirection. Isto é para manter o desenho. Se calhar é uma grande complicação para a questão do redirection, mas podia perfeitamente ser feito assim. Porque isto também é a única resposta que existe diferente sem ser static file ou API. É se for uma redireção. Porque todas as outras depois são complicações desta. Por exemplo, a parte da autorização é uma complicação desta. É no handle get e no handle API que já cá está. A diferença é que em vez de responderem com dizendo OK, por exemplo, se for preciso authorization, têm que ver se receberam o cabeçalho authorization. Se não receberam, em vez de responderem com dizendo OK, têm que responder com unauthorized. Cookies é a mesma coisa. É complicar os casos onde já estamos. Este é o único caso que não existe. É o único caso em que eu estou a lidar com um pedido que não é um API, um pedido para mexer na base de dados de grupos ou um pedido normal de um fecheiro estático. É o único caso, é esta redireção. Portanto, podem arranjar aqui uma maneira de manter este mesmo esquema, criar aqui mais um, ou como é só uma coisa que acontece aqui só uma vez. Deixa-me só tirar tudo daqui. Ou como é só uma coisa específica que acontece de uma vez, podem fazer logo aqui na connection, nem sequer chamar o handle request, nesse caso, estão a ver? E enviarem logo, prepararem logo aqui uma resposta com o location e enviar essa resposta com o location e com o código do temporary redirect. Que são só 3 linhas de código. Não está a manter a mesma coisa as outras também não são muito mais. A diferença é só porque implica ali estar a mudar um bocado o handle request por causa da história do porto. Porque ele ali não vai decidir pelo URL, vai decidir pelo porto onde está. Mas isto, por exemplo, eu estou a pensar no Node, também seria uma coisa do género, porque no Node também temos lá uma redireção e está feita à parte. Porquê? Porque na redireção eu nem sequer vou olhar para o pedido, quase. Se fizerem à parte, vocês podem nem sequer criar este objeto. Estão a ver? Vocês podem nem sequer criar o objeto request, só precisam do response. Porquê? Porque o objeto request é para ignorar. Vocês não vão olhar para ele sequer. Quando vocês recebem uma coisa naquele porto, vocês respondem sempre com temporary redirect, cabeçalho location com o sítio onde é suposto ir. Se fizerem isto aqui, é muito simples, porque nem sequer fazem isto aqui, fazem o teste aqui dos portos. Fazem aqui o teste dos portos. E aqui até podem fazer com... isto recebe aqui o server, onde é que isto tem? O server socket. Se vocês fizerem aqui o server socket.get local port, estão a ver aqui. Se isto for igual ao http server get secure port, estão a ver? Ele até já está. Se for diferente, que é o que vocês querem aqui neste caso, se for diferente do http server get port, estão a ver aqui? Se for diferente do get, não é port, é o secure port, porque ele tem o secure e o server port. É o get port HTTPS, exato. Portanto, estão a ver? Se for diferente, vocês aqui vão logo ter uma coisa que vão logo fazer... Ele aqui está a dizer que é um invalid request, mas isto não é invalid request. Aqui seria preparar a resposta, estão a ver? Ou então fazem ao contrário, que é metem esta parte toda, estas linhas que aqui estão, dentro do if com o igual aqui, estão a ver? E depois fazem um else, cá em baixo, que só prepara o cabeçalho location e faz o sentença. Cria a response e faz o sentença. Qualquer delas é válida e fica bastante simples aqui. Portanto, isto é a redireção. E para onde deviam estar no fim destas 2 semanas? Faltaria agora, que também é aqui, tratar da reutilização das ligações. Reutilização das ligações implica que isto não faz agora este track, não é tipo, chega aqui, faço um pedido, construo uma resposta, chamo o handle request, faço o sentença e acabou a ligação, certo? Isto é HTTP 1.0. Isto tem que passar a estar dentro do while. Okay, vocês têm que ter aqui um do.
E isto depois tem que ver como é que fazem isto, porque a melhor maneira é o while. E agora este while, estão a ver este do while, aqui não vai ser isto, obviamente, ele pôs aqui esta sugestão. Vocês querem manter a ligação se acontecer o quê? Se o pedido for da versão 1.1 e tiver o cabeçalho connection com o valor keep alive. Certo? Portanto, das duas uma. Ou aqui arranja uma variável. Este do while tem aqui esta variável. Certo? E esta variável é aqui dentro, depois de ler o getRequest, colocada a true se estas condições se verificarem. Portanto, se a versão for 1.1, se o cabeçalho connection chegou e o valor era keep alive. Certo? Nesse caso, então, vamos pôr a variável a true, que é para quando ele chegar a este while, voltar cá para cima. E voltar a entrar aqui. Por acaso, isto do while não pode estar aqui, tem que estar aqui depois disto. Portanto, vocês têm que manter aqui, vão ter que mexer nos try catches também. Porquê? Porque esta parte dos buffers disto tem que estar fora do ciclo, porque isto é para fazer só uma vez. Porque isto é a mesma ligação, logo os streams são as mesmas. É o mesmo socket. Portanto, o ciclo começa aqui na linha 124. Estão a ver? É aqui na linha 124, é para esta linha 124 que vocês querem voltar, se for para reutilizar a ligação. Porque é a linha 124 que vai ler o pedido. E vai ficar bloqueado à espera que chegue um pedido. Portanto, como isto tem que estar dentro de um try-catch na mesma, portanto, aqui vão ter que ter um while e, eventualmente, um try-catch mais pequeno aqui dentro. Estão a ver? Porquê é que vão ter depois também um try-catch? Como é que vocês vão sair do while? Vocês vão sair do while quando passar um determinado tempo sem receberem nada do cliente. Certo? Então, lá está. Vocês vão ter que passar a ter um do while que vai começar aqui. Vocês vão começar aqui com um do. E isto vai ser até aqui. Ok? Olha, ele até já me está a dar aqui uma sugestão. Estão a ver aqui? While request different null and request headers.get header value connection equals ignore case keep alive. Ok? Isto é o Copilot que está-me já a dar esta sugestão. Certo? Se acontecer isto, o que é que vai? Ele vai chegar aqui, vai ver se tem este header. Se este header for keep alive, isto não devia só, isto devia ter a versão também, aqui. Porque só faz sentido haver este cabeçalho se for a versão 1.1. Se tiver, o que é que ele vai fazer? Vai voltar lá para cima. Vai voltar lá para cima, para o do, estão a ver? E vem para o do fazer outra vez aquilo que está ali. O que é que vocês podem fazer outra vez? Pôr outro try catch aqui dentro, entre este request e este send answer, para apanharem uma exceção de timeout. Porque outra coisa que deviam fazer aqui, por isso é que isto nem é boa ideia fazer isto aqui na condição do while. É melhor ter uma variável. Porquê? Porque vocês querem verificar isto, se é verdade ou não, mas querem fazer outra coisa, que é fazer um set SEO timeout ao client. O que é um set SEO timeout a este objeto client? Estão a ver? Este objeto client é o objeto onde eu estou a ler coisas. É o socket. Há um método que se chama set SEO timeout. E eu dou um tempo em milissegundos. Okay? Este é o tempo que o socket está ativo sem receber nada. Se ao fim desse tempo sem receber nada, ele vai levantar uma exceção. Certo? Quando ele levantar esta exceção, das duas uma, ou se eu deixar este try catch, nem há problema, porque ele vem parar a este catch aqui de baixo. Estão a ver? Porque vai haver exceção. Eu vou apanhar aqui uma exceção. O que eu posso fazer, podem fazer é acrescentar uma exceção aqui no catch mais específica, só para terem uma mensagem mais específica. A exceção que ele vai dar, porque esta exceção é a exceção main, certo? Depois todas as exceções são subclasses desta. E há uma específica que é socket exception, que é a que ele vai levantar. E vocês sabem que se levantou socket exception foi porque terminou o tempo. Aliás, vocês só vão conseguir testar isto assim, porque os browsers, para a quantidade de recursos que a nossa página tem, nunca vão reutilizar a ligação, vão fazer ligações em paralelo. E, portanto, vocês como é que vão testar isto? Metem um timeout de uns segundos, só para testarem, metem uns segundos e vocês vão ver que fica lá no browser a rodinha, porque a ligação está aberta e depois ao fim daqueles segundos dá a exceção, vocês saem, veem a mensagem e o browser já fica normal. E vocês veem que aquilo está a funcionar, que ele manteve a ligação aberta aqueles X segundos, só que não recebeu nada.
Portanto, isto são as duas coisas aqui, redireção e depois este ciclo para a reutilização das ligações. E depois voltam ao que já está. Depois é outra vez só mexer com no Static File Handler, depois de meterem os cabeçalhos, nem precisa mexer mais nada, né? Depois de meter o content like, depois vai ser tudo aqui no API Handler. Este API Handler, depois é que vai, eventualmente... falta a autorização, ainda antes disto. A autorização pode ser feita nos dois, ou seja, aqui no Static File Handler e no API Handler. Ou, se quiserem, como é válido para todos, até podem fazer aqui neste handle... não, porque isto é só uma interface. Isto é só uma interface. Exato, isto é só uma... Não, por acaso isto pode ter implementação, pode. Exato. Isto pode ser... Isto pode ser, vocês podem usar, por exemplo, estes métodos que aqui estão. Estão a ver estes métodos pré-handle e post-handler, que não estou a fazer nada. Reparem que o que ele faz no handle, que é o que está a ser chamado, é, primeiro chama ao pre-handle, só que não está a fazer nada. Depois vai ver qual deles é que é, se é um get, se é um post. Chamar o handle get ou handle post. E depois faz o post-handle. Como isto vai ser válido, a parte da autorização vai ser válido, tanto para os static files como para a API, vocês até podem usar este pre-handle para fazer isto. Ou seja, neste pre-handle, vocês vão ver se este request já traz o cabeçalho authorization. Se for o caso, podem ir testar na main se é suposto usar autorização ou não, porque é lá que se configura, se é para autorizar ou não. É uma variável que está lá. O que implica que, eventualmente, vocês nesta classe, quando isto é criado... É porque isto é uma classe abstrata. Eu não sei se vocês podem fazer aqui. Por acaso vocês não podem fazer aqui. Vocês têm que reimplementar aqui o pre-handle nos dois. Ou seja, têm que fazer nos dois. Estão a ver? Porque isto é uma classe abstrata. Não, mas isto pode ter sim, porque é válido. Isto é para todos. É a mesma coisa que está aqui. Pode ter código, sim senhor. A minha questão é quando isto é criado, que isto não é criado aqui, é criado aqui. Se vocês... vão precisar de saber se é para usar authorization ou não. Se fosse para usar sempre authorization, era simples. Era só ali ver se o header tinha o cabeçalho authorization. Se tem, seguimos viagem. Se não tem, temos que mandar fazer um set code e não sei o quê. Se calhar o pre-handle não é muito bom porque ele vai sempre fazer o handle. Portanto, aqui também não é muito bom usarem no pre-handle. Porquê? Porque se for o pre-handle, ele vai sempre fazer o handle. E no handle ele vai depois querer enviar a resposta outra vez. Portanto, ou no pre-handle vocês faziam um teste e depois punham uma variável qualquer ou qualquer coisa que depois tinha que passar a ser uma propriedade daqueles handlers, em que eles iam ver se era com authorization ou não, e se estava certo ou não, e faziam só uma verificação. Ou então não usam aquilo e vêm mudar aqui nos dois. E fazem o quê? Aqui é que podem implementar agora aqui um pre-handle em que depois metem uma variável qualquer aqui dele, que depois aqui dentro, se ele verificar que aquilo é false, em vez de ele fazer o handle get, em vez de ele fazer isto no handle get, passa a fazer um unauthorized só. Estão a ver? Ou então nem mudam mais nada e fazem só um teste aqui dentro do handle get. Do handle get e do handle post, no caso do API, e aqui do handle get. Portanto, aqui implicava mudar aqui handle get e aqui mudar no API handle get e handle post, e mudar como? Fazer um teste logo aqui ao início, se o cabeçalho authorization já está ou não. Se o cabeçalho authorization está e está correto, é o que já cá está. Se está, mas não está correto, é unauthorized. E se não está, também é unauthorized. E o que quer dizer que, em vez de fazer este código que aqui está, o que vocês teriam que fazer era preencher não com o set code reply ok, mas sim com o set code unauthorized. Estão a ver? E não responder, não fazer o set file, não fazer o set content length e o set content type, mas sim fazer o set authorization, que é o cabeçalho authorization, com o modo basic, no vosso caso, não é com o digest. Mas é tudo aqui, ou seja, tudo se resolve aqui no handle get e no handle post. E a parte final de ir à base de dados também, só que é na API. Portanto, depois a parte final
da API é aqui no handle get. Okay? Enquanto aqui eu estou no handle get não há nada a fazer a não ser o authorization. No handle post é que vocês têm que ir à base de dados, que para já não estão a ir, estão a ver? Por exemplo, aqui, estão a ver, ele está a receber, ele também nem sequer tem os parâmetros para ter os nomes, mas depois, se já tiver os parâmetros, ele aqui está a ir buscar os valores, estão a ver? Se é submit, se é delete, e da mesma forma podem usar aqui nos fields. Epá, este fields eu não sei se é fields agora ou se é post parameters, já não me lembro. Isto agora pode haver aqui um problema, porque acabámos de ver há bocado que isto era... Ah, não, está certo, lá chama-se post parameters, estão a ver? E ele com o get post parameters vai buscá-los, mas aqui chama-lhe fields. Se quiserem mudar o nome aqui também para post parameters, não há problema nenhum, até fica melhor. Ou post fields, ou qualquer coisa assim. Estão a ver? E depois ele vai buscar aqui, estão a ver aos vários sítios, vai buscar o grupo, vai buscar os nomes e vai fazer strings. E depois aqui têm que chamar as coisas então para ir à base de dados. Mas quando tiverem tudo o resto, depois logo se vê esta parte. Portanto, aqui depois vai ser ir à base de dados. Quando forem à base de dados, está mesmo praticamente tudo feito do trabalho, à exceção de usarem cookies para alguma coisa. Para que é que podem usar os cookies? Está lá no enunciado. Podem usar os cookies para não fazer unauthorized, ou seja, se eu trouxer ou trouxer o cabeçalho authorization já preenchido, ou trouxer um cookie válido, vocês avançam. Não fazem unauthorized, nem mandam o www.authenticate. Na parte da base de dados, podem também usar o cookie para mostrar quantas vezes é, por exemplo, aquele browser já, que tem lá um espaço na página para fazer isso, quantas vezes é que aquele browser já atualizou aquele grupo. Como é que fazem isso? Quando recebem aqui o post e guardam na base de dados, quando enviam a resposta, enviam um set cookie com determinado valor, e depois no handle do post ou no handle do get a seguir, aqui também têm que acrescentar esse teste, que é verificar se o cabeçalho cookie vem ou não preenchido. Se o cabeçalho cookie vier preenchido, vou usar as informações que lá estão para depois mostrar isso na página. Ok? Pronto. Ficaram aqui com mais umas dicas que é para não serem atrasando.